Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre em contextos de imigração. Esse é um quadro que vem se ampliando cada vez mais no nosso. Sempre tivemos na história do nosso país, mas cada vez mais isso vem se debruçar sobre esses contextos, para entender um pouco mais sobre as dinâmicas que essas famílias, além do mais, como profissionais, a gente pode contribuir com que favoreça um cuidado da saúde mental dessa população. Então, hoje vamos levantando alguns aportes que vão disponibilizar desse. Primeiramente, eu gostaria de apresentar qual é o contexto inicial que se apresenta no país em torno dessa perspectiva. Dados que foram apontados, registros oficiais, por órgãos que são responsáveis pela justiça social, encontraram que entre 2010 e 2018, o Brasil recebeu mais de 700 mil migrantes. Geralmente, esses migrantes, eles vêm de países latino-americanos, de países que possuem um contexto de desenvolvimento que é inferior ao Brasil, no sentido de viver em regimes que desfavorecem o convívio social, há muitos conflitos, por exemplo. As famílias, elas acabam recorrendo a refúgios em outros países, uma tentativa de reconstruir de recuperarem suas trajetórias. E o Brasil acaba sendo palco de recebimento dessas famílias, desses migrantes, por termos um país muito grande, plural, termos diversos recursos naturais, e isso favorece também a questão da língua, né? Uma semelhança com as línguas que favorece uma forma de aculturação mais semelhante com as culturas das quais essas famílias provêm. Então, os dados apontam, por exemplo, que entre os anos de 2012 e 2018, os maiores migrantes vieram dos países do Haiti, da Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina, China, Portugal e Peru. E em 2018, que é quando se tem um maior índice de registros atuais, prevaleceram migrantes vindos da Venezuela, do Haiti, Colômbia, Bolívia e Uruguai. E a gente precisa entender, por exemplo, quando vai trabalhar com essas famílias, que contextos são esses dos quais elas vieram. Qual era o contexto cultural, político, econômico, social que essas famílias vivenciavam em seus países de origem? Quais foram as motivações para a vivência da migração? Como o choque cultural, como as dificuldades que vão prevalecer na nova cultura vão chegar até essas famílias, como é que elas vão se organizar para lidar com essas dificuldades. Na aula de hoje, a gente vai adentrando aí nesses espaços para tentar entender essas dinâmicas que vão acontecendo. Então, é importante, antes de tudo, a gente fazer uma contextualização de como era esse processo de imigração do passado, né? Há uma grande diferença, os teóricos vêm apontando que os contextos de imigração atuais diferem muito dos do passado. Grande parte porque os do passado, eles prevaleciam enquanto uma tentativa de busca de melhores condições de vida em outros países. Então, as pessoas saíam de países em desenvolvimento para países mais desenvolvidos, em que elas podiam encontrar melhor qualidade de vida, melhor acesso à economia, à educação. Era isso que prevalecia. No entanto, não havia, como hoje, os grandes recursos tecnológicos de ir e vir, né, de contatos por telefone, pelas redes sociais, as videochamadas. Não havia tantos desses recursos. Então, muitas vezes, quando as famílias migravam, alguns desses laços com a sua terra natal se perdiam de forma permanente. Às vezes não havia condições de voltar, de retornar. E hoje em dia,
apesar de as famílias não retornarem ao seu país de origem, elas permanecem em contato através dessas dinâmicas de evolução das tecnologias, né? Favorecem esse processo de globalização, de estar em conexão com aqueles entes, com aquela cultura, com aqueles que ficaram, que permaneceram. Então, são outros processos que passam a ocorrer com essas famílias. Algumas coisas são semelhantes, mas há um processo aí de diferenciação que vem acontecendo, né? Então, a gente precisa entender também, compreender quais são as transformações familiares que são provocadas pela imigração. A gente vai falar um pouco sobre isso e tentar entender que muitas vezes essas famílias elas acabam vivendo uma tentativa de aculturação, né? O que acontece? Elas tentam se integrar à cultura dominante, mas muitas vezes nesse processo de entrada na cultura dominante, elas podem acabar perdendo, né, os laços com a sua cultura natal. E isso pode gerar uma série de transformações, de mudanças que acarretam aí em consequências negativas para a família, né? Geralmente essas famílias elas precisavam viver escolhas do tipo, ou elas falavam determinada língua, que era a língua nativa, ou falava-se a língua nova, da cultura dominante. Ou elas viviam com padrões da vida anterior, da cultura anterior, ou elas se adequavam a essa nova cultura e deixavam para trás a cultura anterior. É como se uma cultura tivesse que morrer para uma nova cultura nascer. E os estudos vêm mostrando cada vez mais a importância de que ambas as culturas devem prevalecer. Então, tanto as famílias, elas precisam viver esse processo de adaptação a uma nova cultura, de entender as dinâmicas dessa nova cultura, né? E adentrando gradualmente nesse processo, mas é também importante que elas preservem os laços culturais anteriores. É importante que elas preservem questões como crenças, como formas de organizar a família, como formas de encarar determinadas situações que são semelhantes às culturas que elas traziam, sua cultura nativa. Os estudos eles vão apontando que cada vez mais famílias que conseguem ser flexíveis e adequar as duas culturas, a nativa e a dominante, elas conseguem desenvolver padrões de relacionamento muito mais saudáveis, conseguem se adaptar de forma melhor a esse contexto da imigração e, portanto, conseguem favorecer o desenvolvimento saudável dos seus membros, certo? Então, cada família imigrante ela vai participando de múltiplos contextos de inserção e exclusão e vai adquirindo significados compartilhados dentro do seu próprio grupo e da cultura local. Mas muitas vezes nesse processo, quais são as dinâmicas que precisam ser readaptadas, inseridas, excluídas, né? Existem questões que se referem à etnia, à raça, à língua, à classe social, educação, à geografia, clima, religião, nacionalidade, ocupação, ideologia política. Todas essas questões que a família vai ter que lidar. Então, percebam, não é só a mudança da família de um espaço geográfico para outro. Ela não vai só apenas sair de um espaço para vir para outro, geograficamente falando. Ela vai ter que lidar com mudanças de clima, com mudanças de habitação, né? Vai ter que lidar ali no dia a dia com línguas que são diferentes, muitas vezes línguas que elas podem não estar habituadas a estudar, a ouvir. Nem todas as famílias que migram, elas vão para um país que fala a mesma língua e nem sempre elas vão para um local em que elas saibam, já tenham aprendido alguma coisa da língua. Às vezes vão começar do zero, né? Principalmente quando é um contexto de refúgios, refugiados, né? Que vão fugindo de zonas de conflito. Não dá tempo pensar em como vai ser esse processo de adaptação, não dá tempo de programar, elas não ficam anos programando. Elas vão, tipo assim, ou a gente vai agora ou a gente não vai. Então, acabam indo nesse processo de uma vez e isso vai fazendo com que, muitas vezes, esse contexto da imigração, ele não tenha sido totalmente voluntário, né, programado.
Foi algo que talvez nem estivesse nos planos dessa família, mas ela precisava vivenciar isso em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, todas essas questões a família vai ter que lidar. E essas famílias, elas vivenciam nichos, que a gente chama de nichos ecológicos, né? Que dizem respeito ao quê? De forma individual, aspectos que cada família vai vivenciar e que deriva dos significados que as famílias, que os indivíduos, eles atribuem aos contextos em que eles vão vivenciar, às suas histórias pessoais e únicas, né? Então, cada família imigrante, por mais que venha, por exemplo, a gente recebe 2 famílias venezuelanas, podem ter vindo como refugiadas, né? Seguindo aí uma mesma motivação para a imigração. Mas são famílias que têm histórias diferentes, têm formas de se organizar diferentes. Então, pode ser que uma família se adapte melhor às novas circunstâncias do que a outra, e se organize diante das adversidades melhor do que a outra. E tem vários fatores que vão incidir. Né? Pode ter uma família que vai se adequar ao clima, enquanto a outra vai se adequar às questões étnicas. Tem uma família que não vai conseguir se adequar à questão geográfica, mas vai conseguir se adaptar bem à língua. Então, isso vai variar conforme cada caso. Mas é importante que os terapeutas que trabalham com famílias, os pesquisadores que vão se debruçar sobre essa temática das famílias, possam entender como cada família vai se adequar de forma diferente a esses novos contextos. Então, quais são, de certa forma, as variações, né, nesse processo, nessas experiências que as famílias vivenciam em contextos de imigração? Alguns nichos, né, dizem respeito, por exemplo, à migração e à aculturação. A aculturação é uma tentativa de se adequar a essa cultura dominante. E o contexto da imigração é esse ir e vir, né, desse fluxo de entradas e saídas, que pode ser em decorrência de vários fatores. Refúgio, trabalho, uma família que é bicultural, em que os pais, cada um tem uma nacionalidade, então eles resolvem mudar de nacionalidade, de país, né? Questões econômicas, sociais, políticas, às vezes, então várias questões envolvem. Nesse processo é importante considerar o tipo de imigração. Então, é uma migração que está documentada, que é oficializada, ou é uma migração que ela é clandestina, que pode colocar, inclusive, a família em maiores riscos. A gente vê aí na televisão, né, às vezes, notícias. A gente vê muito essa questão indo, por exemplo, de imigrantes mexicanos, por exemplo, indo para os Estados Unidos de forma clandestina, passando, às vezes, por formas de entrada que colocam em risco a vida de várias pessoas, com embarcações que viram, né, que pessoas morrem afogadas, pessoas que são fuziladas na entrada de outros países, que passam sérias necessidades sem ter um lugar para dormir ou o que comer, adoecem nesse processo. Então, tudo isso vai incidir sobre as famílias. A gente precisa entender a composição das separações. É um pai que foi sozinho a trabalho, foi tentar primeiro conseguir alguma coisa para depois trazer os filhos. Foram só a mãe e os filhos. Primeiro foram os filhos. Quem é que foi primeiro? A gente precisa entender também se houve traumas nesse processo, quais foram as perdas e os ganhos, tanto culturais quanto afetivos, materiais. Quais são as questões dos significados da própria imigração para essa família, a convivência transnacional, os laços que ficam com a família psicológica e virtual, né? Então, aquela família que não foi fisicamente, mas que está presente de outras formas. Como é que se dá esse processo de aculturação? É um processo complexo. Como é que as famílias lidam com isso? Os rituais que as famílias organizam para vivenciar esses processos. O biculturalismo dos pais, o biculturalismo das crianças, dos adolescentes, dos filhos, entrando na fase adulta. Tudo isso a gente precisa considerar. Com relação aos contextos ecológicos,
que essas famílias vivenciam, contextos de pobreza, do trabalho, de escola, os bairros em que elas resolvem fixar residência, a questão do isolamento, né? O isolamento, às vezes, são famílias que não têm contato com outras, que estão ali isoladas, sozinhas. Precisamos entender como elas se organizam em torno das comunidades étnicas, por exemplo, raciais, como elas lidam com essa questão da religiosidade. Às vezes vem famílias que vivenciam um contexto religioso muito diferente da nova cultura na qual elas vão ingressar. Famílias que vivem questões que se referem a racismo, discriminação racial, que vivem perigos contextuais como a prevalência de ambientes expostos ao álcool, a drogas, né, prostituição, violência, e proporções de como ela vai se adequar, por exemplo, à língua, né, ao ritmo dessa nova cultura. Também é importante a gente considerar as questões referentes ao ciclo vital da família, que vai sofrer alterações, né? Quais são os ideais culturais dessa família, os momentos, os significados das transições que elas vivenciam, quais são os rituais que elas utilizam para vivenciar essas transições, como é que ocorre essa questão da dinâmica parental, como é que os pais se reorganizam nesse momento, ao mesmo tempo em que eles têm que buscar uma subsistência, tem que eles mesmos se adaptar, eles também têm que ajudar os filhos nesse processo. As transições que ficam acumuladas, a gente percebe também, nesse contexto de desenvolvimento dos filhos, o aumento do número de suicídios, de casos de depressão, de ansiedade. Então, é importante sempre considerar. E, por fim, a organização familiar. Como essa família vai se organizar em termos de padrão, de comunicação, padrão de organização, como elas vão lidar com as separações. Às vezes são separações temporárias, outras separações permanentes. Quando há separações temporárias, os membros da família têm que se readequar aos papéis. Quando eles se reencontram, já é outra dinâmica, a família já tem que se readaptar novamente. Os estressores que elas vivenciam, as diversas adaptações que elas precisam realizar, questões de gênero, da identidade, da geração, né? Pais, filhos, às vezes avós também. Tudo isso precisamos considerar nesse contexto das famílias. Então, vamos pensar aí as variações na experiência de migração e aculturação, né? O que a gente precisa considerar dentro desse parâmetro? Que existem vários tipos de migrações. Algumas migrações elas são voluntárias e outras involuntárias. Como eu já falei, as voluntárias são aquelas em que a família ela escolhe ir, se organiza para ir, né? Mas às vezes há membros da família que não querem ir. Às vezes crianças, adolescentes, mulheres, idosos podem ser mais resistentes a essas mudanças, né? Então eles vão às vezes para acompanhar a família. Ou então eles vão porque de fato vivem em contextos de grande conflito e não podem permanecer ali, né? Mas eles vão involuntariamente. Então, houve uma decisão realizada de forma de coração, digamos assim, né? Essas famílias não escolheram realmente ir. Então, elas podem se sentir forçadas a deixar sua pátria por razões religiosas, políticas, sociais, econômicas, vivenciar em contextos de guerra. E isso vai gerar uma série de angústias, né? Angústias que não podem ser atenuadas enquanto essas famílias não vivenciarem situações de vida melhores. E existe todo um processo de adaptação que pode levar anos, inclusive, nesse novo contexto de imigração, né? A gente precisa também entender que quando há, por exemplo, uma situação de imigração que é ilegal, essas famílias vão estar o tempo todo apreensivas de serem deportadas, né? Um destino incerto, e isso gera uma certa tensão, né? Que dificulta ficar bem nessa nova terra. Outras questões envolvem essa situação de migração com ou sem documentação, né? Por exemplo, ter lá o seu status oficializado,
ganhar o visto legal para permanecer por tempo suficiente para trabalho, para viver, né? Os perigos das travessias, a questão da proximidade entre a terra natal e a terra nova. Quanto mais próximo essa família, né, está da sua terra natal, foram em países próximos, por exemplo, em que as fronteiras são muito próximas e são mais fáceis de atravessar, essas famílias tendem a se sentir melhores, pois a qualquer momento elas sentem que podem retornar, né? E apesar das dificuldades, é mais fácil voltar para a sua terra caso as coisas não deem certo. Elas também podem fazer visitas frequentemente, então tudo isso facilita a adaptação. Outras mudanças diz respeito a questões de gênero e geração. As crianças vivenciam um processo de migração diferente dos adolescentes e diferente dos adultos. A gente precisa considerar tudo isso, né? A gente também precisa entender que vão haver questões do desenvolvimento que vão estar relacionadas com isso, no que diz respeito à aprendizagem da nova língua, a socialização com os pares cronológicos, a internalização de novos códigos culturais, né? A identidade de formar ou não, uma questão de identidade cultural, né? De se sentir pertencente a essa nova cultura, mas também entender que há uma história de uma outra cultura que lhe sustenta, que lhe baseia. Geralmente, também há diferenciações aí com relação ao gênero, né? Mulheres e homens, como cada um lida com esse contexto da imigração. Com relação à composição familiar na época da imigração, é importante tentar entender se foi a família inteira, se foi apenas o casal, se foi apenas uma pessoa da família sozinha, como é que era a composição da família antes da migração, como é que foi a composição após a migração, durante. Outras questões referem também ao país de acolhimento e a inserções na comunidade. Então, esse país que está recebendo essa família, eles apoiam socialmente essa família, eles a acolhem, eles a recebem sem preconceito, sem discriminação, né? Há oportunidades econômicas, há oportunidades sociais nesse novo país, nessa nova cultura, para que as famílias consigam se adaptar, se readequar. Tudo isso vai proporcionando obstáculos ou recursos para que a família consiga se adequar bem e viver bem esse processo. Assim como o significado que elas atribuem à imigração. Vamos tentar entender um pouco sobre esse contexto de perdas que as famílias vivenciam, porque é um contexto, uma experiência que tanto elas vivenciam ganhos, mas vivenciam perdas. Os estudos eles vão apontando que as perdas que são vivenciadas durante esse processo de migração podem ser comparadas com perdas relacionadas ao processo de luto pela morte de entes queridos. Então, aí toda uma questão de adaptação, dá um pesar, há uma dor, porque a família ela vai deixar para trás muitas coisas que dizem respeito à própria identidade dos membros da família. Então, a comunidade na qual eles viviam, né, os laços comunitários, a língua materna, os costumes e rituais aos quais eles estavam acostumados, né? Às vezes coisas simples, por exemplo, rituais de casamento, de aniversários, vamos pensar aí, rituais de comemoração, de feriados, né? De datas importantes, a forma com que as famílias atribuem muitas vezes a essas datas, a esses rituais, questões religiosas, e que vão mudar às vezes nessa outra cultura e elas deixam para trás, elas perdem muitas vezes. Mudanças de comida, o sabor da comida da sua terra natal. Você vai e viaja para um país aí dessa Europa que não tem feijão. Então, que saudade, né, do feijão, né? Então, da música, a identificação com as outras pessoas, né? Com a sua terra, com o clima, tudo isso é deixado para trás. E a gente refere a um desenraizamento que é físico, social e material. Tem uma analogia que se faz, por exemplo, com uma questão da árvore, né? Porque uma árvore, quando ela é desenraizada, por exemplo, você quer
mudar uma planta de lugar, de um jarro, por exemplo, para outro, sempre que você retira essa planta, nas raízes dela vão ficar resíduos da primeira terra que ela viveu, né? E, inclusive, quem trabalha com ecologia, com botânica, diz que esse resíduo que fica dessa terra anterior, ele não deve ser retirado. Porque são justamente esses resíduos que vão favorecer que a planta se adapte à nova terra, ao novo jarro no qual ela vai ser colocada. Né? Por quê? Porque ela vai estar acostumada com aqueles tipos de nutrientes, com aquele tipo de solo. Quando você coloca no novo solo, aqueles resíduos vão ajudá-la a se adequar à nova terra, porém, ela ainda tem ali vestígios da anterior para ajudar nesse processo. Então, vamos aí entendendo como é que ocorre essa questão da migração. Né? É preciso que resíduos da cultura anterior permaneçam. São importantíssimos serem preservados. Então, nesse contexto, as famílias elas vivenciam uma questão de ambiguidade. Há uma ambiguidade das perdas e dos ganhos. Né? Inclusive, há estudos que apontam, né, estudos sobre estresse, que falam que essa perda que as famílias migrantes vivenciam, ela não é uma perda completa, ela é parcial, né, ela é incompleta, ela não ocorre de uma vez, ela é processual, né, e é uma perda incerta também. Então, elas perdem, por exemplo, membros da família que estão fisicamente ausentes, mas que podem estar psicologicamente presentes, através de videochamadas, através de cartas, de mensagens, às vezes enviando dinheiro, né, enviando recursos. Mas também os membros da família podem estar fisicamente presentes e psicologicamente ausentes. Vamos pensar em caso de crianças, né? Elas têm ali os pais fisicamente presentes, mas se os pais não estiverem lidando bem com essa questão da imigração, eles vão estar ausentes psiquicamente. Não vão estar disponíveis para essa criança, né? Então, há uma série de questões aí que vão ser vivenciadas. Ou então, familiares que têm mal de Alzheimer, né? Estão em processo de demência, enfim, depressão. Então, embora as pessoas amadas, os lugares amados sejam deixados para trás, eles vão permanecer junto com a família imigrante, né? Elas vão permanecer na consciência, no coração, na lembrança, nas memórias. Então, vão prevalecer a saudade de casa, múltiplos estresses de adaptação, podem deixar também esses membros familiares que conseguiram migrar emocionalmente instáveis, indisponíveis, né? Então, é importante considerar isso. Também é importante considerar a ausência de rituais de transição. Geralmente as famílias elas tentam construir rituais de transição, mas esses rituais, por exemplo, de despedida, né, de vivenciar processos de desligamento graduais da sua terra, podem não ocorrer em todos os casos. Então, esses rituais eles estão ausentes em alguns casos. Então, se não houver esse rito de passagem, isso pode trazer também uma sensação de que essa perda é maior, né? Então, estudos apontam, por exemplo, que esse contexto da imigração ele pode ser relacionado com outras perdas do desenvolvimento ou do ciclo vital da família, como, por exemplo, um aborto, né, espontâneo, uma perda de uma criança recém-nascida, um divórcio, né, no qual os parceiros eles estavam ali tentando ainda, né, mas percebe que já não é mais possível essa vida a dois. Esses impactos emocionais eles podem ser sentidos nessa nova terra. Outras questões dizem respeito ao desarraigamento desses significados que as famílias atribuem, né, a aspectos físicos, sociais e culturais. Né? Então, pensando justamente nisso, de que há coisas que vão ser deixadas para trás, mas que há aspectos que as famílias elas precisam levar consigo. Inclusive apontam-se, né, os estudos vão apontando que famílias menores, né, costumam ter talvez uma melhor a adaptação
pela proximidade que pode haver entre os membros da família, né? Pela potencialidade do significado que essas famílias podem construir juntas. Mas são dados que carecem de maiores pesquisas e maiores dados. Também é importante a gente considerar que existe um grande impacto do racismo nessas famílias, né? Quando elas vão para países, para contextos que não são muito receptivas à imigração. Então, esses novos contextos dominantes podem julgar de forma negativa a família, principalmente se a família ela provém de países ainda em desenvolvimento, né? E que vão para um outro lugar buscando melhores condições econômicas, mas que muitas vezes, por não conseguirem, acabam ficando em situação de pobreza, em situação de rua. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente está vivenciando muito isso. A gente vê muitos venezuelanos em situação de rua. Isso pode gerar uma série de preconceitos, né, de racismo, discriminação em relação a esses povos que vieram na tentativa de se refugiar aqui, mas que não têm nenhuma base econômica, nenhuma base para começar a se reerguer. Então, essas famílias elas precisam ser apoiadas por políticas públicas, por políticas que incentivem aí esse processo de recuperação delas. Né? Então, as famílias vivenciam discriminação racial, étnica, econômica, em que muitas vezes elas são vistas como os outros e não como nós, ou seja, não como pertencentes àquela cultura, são estrangeiros, são pessoas estranhas a essa pátria na qual eles estão chegando. Então, há uma diferenciação, uma sensação de não pertencimento. Né? E, geralmente, crianças imigrantes que vivenciam esse contexto do racismo e da discriminação acabam incorporando esses reflexos negativos como parte da sua própria identidade, né? Como reflexos da própria imagem de si, ao que os pesquisadores denominam de reflexo social. Isso pode trazer uma série de prejuízos para as famílias que, por mais que os pais tentem, né, se adequar, que tentem ajudar a criança a incorporar esse novo contexto social, muitas vezes o apoio que a família dá não é suficiente para combater esse sentimento de exclusão por estar vivenciando essa nova realidade. A família ela também vai vivenciar processos de continuidade e de mudança. E esses processos eles vão perturbar um pouco a estabilidade familiar, né? Então, a família ela precisa ser ao mesmo tempo flexível, ou seja, ela precisa estar aberta para a mudança e entender que existem aí transições familiares que vão ser importantes e necessárias nesse processo, mas elas também precisam aceitar que existem fluxos de continuidade, né, que vão acontecendo, então elas vão ter que se adaptar. Quais são os aspectos que vão precisar ser mudados e quais são os aspectos que precisam continuar. Isso vai mudando de família para família, claro, dependendo da cultura, da forma de organização familiar. Então, a gente tem, por exemplo, aí, questões de modelos de aculturação que as famílias vivenciam, que parece ser muito simples, né? Assim, algumas teorias que parecem que é muito fácil chegar em uma nova cultura e se adequar a essa nova cultura. Mas, na verdade, é um processo muito complexo e envolve essa descontinuidade, né? Mudança e permanência, mudança e permanência. E, inclusive, estudos apontam que o biculturalismo, ou seja, as famílias que conseguem se adequar à nova cultura, mas também trazer vestígios da sua cultura anterior, elas conseguem desenvolver-se muito melhor nesse contexto de imigração, conseguem se adaptar muito melhor a esse novo contexto físico e social, dando aí um senso de adequação. Por outro lado, a gente também precisa entender que há um senso de coerência nessas famílias. Então, as famílias, elas, de certa forma, precisam se readequar, se reafirmar enquanto um significado cultural das suas próprias raízes. Nesse processo, por exemplo, se escuta muito as gerações mais velhas, né? O que é que essas gerações carregam dentro da sua memória, né? Desses laços anteriores, que precisam ainda ser preservados porque são importantes para esses membros mais velhos da família que migrou, né? Os jovens, eles têm uma facilidade muito maior
talvez, de se adequar a essa nova cultura, mas é importante que haja aí dentro da família esse consenso, né, que é o que permite esse senso de coerência, que é uma preservação, uma manutenção da identidade cultural e familiar. Né? A Froma Walsh, uma grande pesquisadora sobre famílias, também em contexto de imigração, ela aponta que esse senso de coerência, por exemplo, que as famílias vivenciam, né, esse senso de esperança, de que, apesar das dificuldades iniciais, elas vão conseguir se readequar à nova cultura, são extremamente importantes para que elas se adequem aos estresses, consigam lidar com os estresses que vão acontecer e que é algo que faz parte aí do processo da resiliência familiar, né? Superar aí esse estresse, lidar melhor com essas situações. Também é importante considerar que nesse processo há um surgimento de rituais. A família precisa vivenciar esses rituais, que a ajudam a passar por esse processo de transição. Os rituais eles estão presentes em várias fases do desenvolvimento da família, não só em contexto de imigração, mas no contexto de imigração, os estudos apontam que quando elas passam a lidar com essa questão do desarraigamento, né, dessa troca de significados, às vezes dessas perdas e desse luto que elas vivenciam, essas práticas, que são esses rituais que os teóricos e pesquisadores chamam, que na verdade são práticas que criam pontes, tanto físicas quanto sociais, quanto emocionais, da nova cultura com a antiga cultura. Né? Então, eles catalisam questões como sentimento, pensamento e ação. Eles tanto vão validar os laços do passado dessa família, como também vão ajudá-las a manter e a recriar novos laços e a adequar esses dois contextos. Né? Então, os rituais eles possuem uma função que é social e uma função que é também psicológica, certo? Com efeitos que vão aí ser sentidos pela família nesse processo de imigração. Alguns rituais dizem respeito a, por exemplo, visitas domiciliares, com as famílias que podem ir e vir frequentemente de um lugar para outro, ou que vão para um novo contexto de imigração e vão fazer visitas domiciliares a familiares que já residem nesse novo país, ou pessoas que são de culturas nativas semelhantes, e que essa visita domiciliar, ela meio como se reproduzisse a visita que essas famílias faziam aos seus parentes, né, na sua terra natal. Então, é uma forma de união, de união comunitária, um senso de pertencimento a uma comunidade. Né? Também outros rituais de comunicação, como enviar cartas, telefonemas, as videochamadas de hoje em dia, né? O envio de dinheiro. Tanto a família tenta se readequar nessa questão econômica, juntando dinheiro para enviar, então, para os membros que ficaram no país de origem, se for um país de origem que passa por dificuldades econômicas, né? Eles vão enviar esse dinheiro como uma forma de ajudar, de dizer, olha, eu estou aqui, mas eu estou lembrando de vocês. Essa é a minha forma de continuar pertencendo à família, de continuar contribuindo com a família. Então, são rituais que a gente fala que são rituais de conexão, né? Conexão com esses novos membros, com esses membros que ficaram em um outro espaço geográfico distante. Outra questão diz respeito à recriação de espaços étnicos e sociais, né? Então, a gente vê aí em muitos países a criação de bairros étnicos, né? De comunidades étnicas, que favorecem uma recriação, por exemplo, de restaurantes, que fornecem aquela comida que as pessoas estão acostumadas, que sentem saudade. Então, é um cheiro, né? A forma de se vestir, músicas, são ambientes que vão reproduzindo isso, em ambientes e espaços públicos. Então, está nas menores, nas coisas mais simples, um cheiro, um sabor, uma roupa, um tecido, né, uma prática religiosa, né, por exemplo, uma oração. A gente vê aí, por exemplo, em pessoas que têm uma cultura muçulmana, né? Em qualquer lugar do mundo que elas estejam, elas mantêm a criação desse ritual
em que, em determinado horário do dia, né, elas se voltam para a direção onde está Meca para fazer o ritual da oração. Então, em qualquer lugar do mundo, em determinado horário, elas se organizam para manter esse ritual e isso é muito importante para a adequação à nova cultura, né? Também é um ritual de memória, né, de relembrar o passado, né, de contar histórias para as gerações mais novas, principalmente quando a família já se enraizou e já nasceram novos membros da família no novo país de origem, e esses novos membros da família não tiveram contato direto com a cultura do país de origem dos seus avós, dos seus pais, né? Então, essa contação de histórias é uma forma não só de relembrar o passado, mas de dar uma certa continuidade pessoal e cultural, transmitindo para as novas gerações aspectos dessa nova cultura, né? Por outro lado, isso também ajuda as famílias a entenderem os novos significados e entenderem que há certos processos que são naturais da família, que elas poderiam vivenciar tanto nesse país de imigração quanto no país original, mas que muitas vezes são exacerbados pelo contexto da imigração quando não é bem adaptado, né? Então, isso diminui esse senso de que isso está acontecendo, né? Alguma coisa aconteceu com a família porque eles estão vivendo em um novo país, né? Se eles não tivessem ido, isso não teria acontecido. Isso diminui esse senso. Por outro lado, há também rituais que vão ser culturalmente padronizados e que são rituais que dizem respeito a um senso de continuidade e de mudança e que ajudam a transmitir aí para as novas gerações os rituais que a família já tinha dentro do seu campo de origem, né? Isso ajuda as famílias a fortalecerem os laços antigos e a reafirmarem novos laços. Então, as famílias tentam preservar, de certa forma, o máximo possível desses rituais antigos, mantendo-os, mas entendendo que existem novos padrões que podem ser construídos, no que diz respeito principalmente à sua flexibilidade. E aí, quais são as transformações que ocorrem na família, né? As principais transformações diz respeito a questões com as famílias estendidas, principalmente se há separação e desconexão temporária, por exemplo, primeiro vai o pai e a mãe fica com os filhos. Nesse processo em que a mãe ficou com os filhos, ela vai precisar se readequar ao papel com os filhos. Ela vai cumprir uma função materna, mas ela também precisa, de certa forma, se readequar para cumprir a função paterna daquele membro que está ausente naquele momento. Então, ela pode encontrar outros membros da família para exercerem esse papel, ou ela própria pode se readequar. Quando a família for se reencontrar novamente, vai ter que haver uma nova readequação, porque a figura que representava o papel está retornando, né, de certa forma. Então, nesse retorno, nesse reencontro, eles vão ter que se reorganizar novamente. Também é importante considerar a presença psicológica da família estendida, que é isso, não está presente fisicamente, mas envia dinheiro, envia fotos, envia recursos, ou, ao contrário, ela está presente fisicamente, né, mas está ausente de outras formas, e isso precisa ser readequado, novos papéis precisam ser reconstruídos e repensados. Outras transformações dizem respeito a uma série de conflitos que podem surgir com base em gênero e geração. Então, por exemplo, algumas tensões geracionais de continuidade e mudança podem surgir com os membros da família, no que diz respeito a como as gerações diferentes vão lidar com esse senso de continuidade e descontinuidade. O que se aponta é de que famílias que conseguem se readequar, elas costumam ter um maior senso de coesão, né? Elas costumam aí dialogar constantemente sobre esses padrões internos, sobre uma interação familiar, né? Sobre os valores e significados dessa vivência, da mudança de cultura, mas que há uma diferença aí entre
por exemplo, como os jovens, as pessoas mais jovens vão lidar com esse senso de continuidade e descontinuidade, costumam se adequar melhor, né? Crianças e adolescentes costumam absorver melhor a nova cultura dominante, mas pode ser que eles acabem entrando em conflito com os pais, porque nessa tentativa de se adequar à nova cultura dominante, eles podem deixar para trás a cultura dos pais. E isso gerar uma série de conflitos culturais na própria família. Né? Então é importante mesclar a língua, mesclar valores, mesclar identidades. Estudos também vão apontando a importância do biculturalismo, ou seja, essa organização que as famílias fazem, tanto os pais quanto os filhos, de se readequarem às duas culturas, né? De preservarem as duas culturas. Então, por exemplo, os jovens, crianças e adolescentes podem falar uma nova língua, podem aprender a falar, né, famílias que vêm ao Brasil, por exemplo, podem aprender a falar o português, e os pais podem ter mais dificuldades com isso. Então, é importante que haja esse entendimento de que a família agora é uma família que tem duas línguas. Né? Duas línguas precisam ser preservadas. Ou então, quando os filhos vão ser criados na terra nativa, aliás, na nova terra, e os pais, eles querem que os filhos aprendam a nova língua, mas também aprendam a língua nativa dos pais, né, para preservar um senso de coesão cultural. Também a gente entende que às vezes tem alguns conflitos aí no que diz respeito a essa mudança de gerações, porque às vezes os filhos acabam se tornando uma espécie de assessores, né? São eles quem, por se adequarem melhor à nova cultura, às vezes eles vão ensinar os pais, por exemplo, uma série de questões relacionadas à cultura, como a língua. E isso pode causar a sensação de que há mudanças de papel na família. E isso pode gerar tensões e conflitos também. No que diz respeito à assimilação cultural e à questão de violência na adolescência, se entende que os estudos apontam que quando há uma rápida assimilação da nova cultura e uma rejeição da cultura anterior, há um aumento de comportamentos antissociais entre filhos e adolescentes. De certa forma, é como se eles estivessem ali desenraizados dessa cultura familiar e eles têm uma tendência a se envolver muito mais com álcool, drogas e comportamentos de risco, se eles não tiverem um senso de preservação da cultura original da família. Isso envolve questões de autoestima, de identidade étnica, em que, para se sentirem pertencentes a esse novo lugar, eles vão, às vezes, se envolver em grupos que trazem a assimilação de comportamentos de risco. Certo? Que mais? Com relação à adolescência, a gênero, geralmente há uma diferenciação que as famílias fazem, há um cuidado maior, né, das meninas, das mulheres. E isso muitas vezes pode gerar um aprisionamento, né, uma sensação de aprisionamento, de trancafiamento, em que a pessoa já está numa nova cultura, mas ela não é totalmente livre. E há muitas diferenças que as famílias vão relatando, por exemplo, na relação com os homens, né, os garotos, os adolescentes. Dá-se maior liberdade a eles, dá-se maior oportunidade a eles viverem experiências nessa nova cultura do que as mulheres por quererem protegê-las contra questões de violência sexual, né, de gravidez na adolescência. Então, isso pode trazer uma série de frustrações, tentativas de suicídio, depressão, que vão aí rebater na família. Com relação à transnacionalização da adolescência, o que se tem é de que quanto mais as famílias adotam o biculturalismo, quanto mais os adolescentes eles mantêm então um forte vínculo com a cultura dos seus pais, melhor eles conseguem se adequar à nova cultura, desenvolver melhores habilidades, se adequar mais facilmente ao contexto social, ao novo contexto social. Então, os teóricos apontam que
terapeutas de família, os pesquisadores de família que forem trabalhar com essas famílias em contexto de migração, eles precisam entender como é que os adolescentes se adequam a esse contexto na busca de soluções. Não no sentido de ou eles têm uma adaptação à cultura dos pais ou à cultura nova, mas que eles precisam adequar as duas e isso às vezes pode ficar confuso e é preciso que haja aí uma orientação nesse sentido para que possam se organizar. Né? E entender, a gente precisa entender que a família ela vai vivenciar uma série de estressores que são relacionais, que dizem respeito às questões que já foram apontadas no decorrer da aula, né? Que falam das migrações relutantes ou despreparadas, ou seja, daqueles membros da família que não estavam preparados, que não aceitaram o contexto da imigração. A questão no que diz respeito à separação e reunião entre os membros da família nuclear, então quando vai primeiro os pais, depois vão os filhos, ou quando os membros se separam e não se sabe quando poderão se reencontrar, e as transições no ciclo vital da família, com nascimentos, mortes, a saída dos filhos de casa, e as famílias vão continuar a vivenciar, mas que se entendem que, se elas vivenciassem essas transições na sua cultura nativa, elas vivenciariam com menos impactos, elas vivenciariam talvez com maior flexibilidade do que ao estarem nesse contexto de imigração. Então, tudo isso a gente precisa considerar ao trabalhar com essas famílias, que elas passam por essa questão de estressores aí constantes. O próprio processo da imigração não é um processo simples, né? E que pode aí durar vários anos no processo de adaptação contínua. Também é importante considerar que essas famílias elas tentam o máximo que elas podem para se manter coesas, apesar da distância e apesar da inserção em uma outra cultura, né? Uma coisa completamente nova. Então, elas tentam, sim, ser flexíveis e tentam ser criativas, mas em alguns momentos elas podem precisar de apoio para extrair um significado de tudo isso que elas vivenciam. Então, para quem se interessa em trabalhar com famílias, existem, em contexto de imigração, existem uma série de novos estudos que estão sendo produzidos e que é importante a gente se debruçar sobre eles. Então, é isso que eu queria trazer. Fica aí como atividade para quem se interessar por essa temática, se aprofundar mais nesse tema, buscando estudos, pesquisas, há muitos filmes, há documentários também que abordam essa temática. Ok? Então, vamos ficando por aqui e a gente se encontra em uma próxima aula. Bye, bye!